Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O nascimento. O nascimento ocorre numa ocasião única para a alma entrante. Nesse ponto, a alma perde seu útero etérico protetor e pela primeira vez sujeita-se às influências do meio. Pela primeira vez está só no mar de energia que a todos nos cerca. É tocada por esse campo. Os campos maiores e mais fortes dos corpos celestiais vão influir também, pela primeira vez, no novo campo de energia da alma no instante do nascimento. Nesse momento, o mar de energia sofre a influência de outro campo novo que se acrescenta ao maior e o enriquece, como se soasse outra nota e ela se juntasse à sinfonia já existente da vida. A primeira infância. O processo do lento despertar para o mundo físico continua após o nascimento. O bebê dorme frequentemente durante esse tempo. A alma enche seus corpos de energia mais elevada, deixa os corpos físico e etérico desimpedidos e permite que eles se ocupem no trabalho da construção do corpo. Nas primeiras fases da vida, incumbe a criança a acostumar-se às limitações da sensação física e ao mundo tridimensional. Vi muitos recém-nascidos lutando com esse processo. Tendo ainda alguma percepção do mundo espiritual, forcejam por descartar-se dos parceiros espirituais e das figuras dos pais e por transferir as afeições para os novos pais. Os recém-nascidos que tenho observado possuem chakras da coroa bem abertos, lutam por caber, espremendo-se nas limitações de um corpinho de bebê. Quando os vejo deixar o corpo físico em seus corpos superiores, parecem muitas vezes espíritos de cerca de 12 pés, ou seja, em torno de 3,65 metros de altura. Travam uma luta enorme para abrir o chakra da raiz inferior e estabelecer conexão com a terra. Exemplo disso foi o caso de um menino nascido um mês depois do que se esperava. Após um nascimento muito rápido, foi acometido de uma febre. Os médicos realizaram uma sangria espinhal para verificar se não se tratava de encefalite. Administrou-se a sangria espinhal na região do chakra sacro. A criança lutava para se desfazer de 2 companheiros de brincadeiras e de uma mulher espiritual que tampouco queria soltá-lo. Na luta, ele se abria e estabelecia conexão com a terra todas as vezes que o seu guia se achava presente. Em seguida, perdia contato com o guia, avistava os companheiros de folguedo e a mulher e lutava vigorosamente entre os 2 mundos. Nessas ocasiões, sentia maior afinidade com a mulher espiritual do que com a própria mãe física. Na luta para não encarnar, jogava energia fora pelo chakra sacro e para a direita, a fim de evitar o crescimento de raízes diretamente através do chakra básico, o primeiro chakra. Conseguia fazê-lo, em parte, por conta do buraco áurico deixado pela sangria espinhal. Depois de um momento de luta, voltava a estabelecer conexão com o guia e se acalmava, abria a raiz e recomeçava o processo de entrada. Tentei ajudá-lo. Na primeira vez, ele aceitou alguma ajuda, mas depois recusou-a. Toda vez que eu tentava mandar energia para sua aura, ele fazia um estardalhaço.
Ele sabia o que eu estava pretendendo e não me deixava chegar perto. Eu tentava costurar o buraco do chakra sacro na 7ª camada da aura e redirigir-lhe a energia para baixo. Ele não o permitia. Cheguei a aproximar-me quando o vi imerso em sono profundo, mas quando cheguei a uma distância aproximada de uns 30 centímetros, ele despertou e começou a berrar. Tratava-se evidentemente de uma luta acirrada e ele não queria receber ajuda de ninguém. Um dos problemas físicos secundários nascidos dessa luta básica foi um problema intestinal provocado pelo uso constante e excessivo do chakra do plexo solar associado aos gritos e ao choro. O problema recebeu o tratamento que se fazia mister depois que ele decidiu permanecer no plano físico. A carta astrológica da criança mostra claramente que é um líder em potencial. Dessa maneira, a alma entra no corpo e dele sai através do chakra da coroa quando começa a trabalhar na abertura do chakra da raiz para deitar raízes no plano físico. Nessa fase, o chakra da raiz assemelha-se a um funil muito estreito e o chakra da coroa assemelha-se a um funil muito amplo. Os outros chakras se parecem com taças chinesas de chá, pequenas e rasas, com uma estreita linha de energia que volta para dentro do corpo e chega até a espinha. O campo geral de um bebê, amorfo e informe, ostenta uma coloração azulada ou acinzentada. Quando o bebê fixa a atenção num objeto no plano físico, a aura se torna tensa e brilhante, sobretudo ao redor da cabeça. Depois, à proporção que essa tensão se dissipa, a cor da aura desaparece gradualmente. Entretanto, preserva parte da experiência em forma de cor da aura. Cada experiência acrescenta um pouco de cor à aura e lhe realça a individualidade. Dessarte, o trabalho de construção da aura também prossegue e continua dessa maneira por toda a vida, de modo que todas as experiências de vida de uma pessoa podem ali ser encontradas. Após o nascimento, subsiste uma robusta conexão energética entre mãe e filho. A essa conexão dá-se às vezes o nome de plasma germinativo. É mais forte por ocasião do nascimento e ali permanecerá por toda a vida, conquanto deixe de ser tão pronunciado à medida que a criança cresce. Esse umbigo psíquico é a conexão através da qual os filhos continuam em contato com os pais pelos anos afora. Muitas vezes se tem a percepção de uma experiência traumática pela qual o outro está passando, embora possa haver grande distância entre os dois no nível físico. O campo da criança inteiramente aberto é vulnerável à atmosfera em que vive. Estejam as coisas em aberto ou não, a criança sente o que se passa entre os pais. Reage constantemente a esse ambiente energético de maneira compatível com seu temperamento. Pode ter temores vagos, fantasias, assomos de cólera ou doença. Os chakras da criança estão todos abertos no sentido de que não existe uma película protetora sobre eles que mantenha distantes as influências psíquicas que se aproximam. Isso a torna muito vulnerável e impressionável. Nessas condições, ainda que os chakras não estejam desenvolvidos como os de um adulto e a energia que os penetra seja experimentada de um modo vago, esta energia vai diretamente para o campo da criança, que terá de haver-se com ela de um modo ou de outro. Por volta dos 7 anos de idade, forma-se uma tela protetora sobre as aberturas do chakra que filtra um sem número de influências vindas do campo da energia universal. Nessas circunstâncias, a criança deixa de ser tão vulnerável. Essa fase pode ser observada
à medida que a criança cresce e se individualiza. Ocorre nas proximidades do momento em que desponta a razão. Muitas vezes se pode ver a criança mais nova sentar-se e aninhar-se no colo da mãe ou do pai. Ela está sendo protegida contra influências externas pelo campo paterno ou materno. Por efeito da vulnerabilidade da criança, sou muito conservadora no permitir que as crianças participem de grupos terapêuticos ao lado de adultos. O adulto não faz a menor ideia do que a criança experimenta, a não ser que tenha regressado a esse estado de vulnerabilidade. Tenho visto pais submeterem os filhos, sem querer, a um choque psíquico desnecessário ao sujeitá-los a uma terapêutica de grupo, na suposição de que se trata de uma coisa progressista, ou sucumbindo a pressões de grupo. A raiva do adulto choca o sistema da criança como um choque físico, ao passo que o pesar e a depressão inundam-no como um nevoeiro. Além da nutrição física, a mãe que amamenta o filho lhe dá energia etérica. Existe um pequeno chakra em cada bico do seio que fornece energia ao bebê. Não se esqueçam de que os chakras do bebê não estão desenvolvidos e, portanto, não metabolizam todas as energias do campo da energia universal necessária para sustentar a vida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.